Olá, boa tarde, bem-vindos a mais uma edição especial do Boas Novas Brasil Retrospectiva 2015. Hoje você vai relembrar os principais fatos que marcaram o ano no Brasil e no mundo. Vamos voltar no tempo e rever as notícias dos meses de julho, agosto e setembro na nossa série retrospectiva. Em julho, o início de uma guerra política. Eduardo Cunha anuncia o rompimento com o governo e diz que é oposição. O Ministério Público Federal abre inquérito para investigar um suposto tráfico de influência do ex-presidente Lula. Em plebiscito, os gregos decidem não pagar suas dívidas com os credores internacionais. Começam os Jogos Pan-Americanos de 2015 na cidade de Toronto, no Canadá. Essas notícias e muito mais é o que você confere a partir de agora. Depois de episódios de violência envolvendo menores de idade, a Câmara dos Deputados colocou no início do mês de julho o tema da maioridade penal em pauta. Foi aprovada em primeira votação a PEC que pretende reduzir de 18 para 16 anos a idade penal para crimes hediondos, homicídio doloso e lesão corporal seguida de morte. Em outubro, a Câmara aprovou em segundo turno a emenda. O texto segue ainda para o Senado, onde precisará passar por 2 votações para ser promulgado. A seleção brasileira foi eliminada pelos paraguaios nas quartas de final da Copa América. Desta vez, o tempo normal terminou empatado em 1-1. Robinho abriu o placar ainda no primeiro tempo, mas Derlis Gonçalves empatou o duelo. Nas penalidades, o Paraguai venceu por 4-3 em Concepción. Valeu a pena foi para o Chile aguardar a vida toda para conquistar uma Copa América. O mês foi vitorioso para Aroja, que sagrou-se campeã pela primeira vez em sua história, às custas da Argentina. A disputa de pênaltis condenou a seleção alviceleste, derrotada na final da Copa do Mundo e na Copa América, e coroou o sofrido Chile. Apesar de não existir destino mais cruel do que as cobranças de pênaltis, os anfitriões conquistaram merecidamente a taça, por terem parado Messi, vencedor no Barça, perdedor na Argentina. Durante 18 dias, a cidade de Toronto e 16 municípios da região de Ontário viveram um período de intensa movimentação. Mais de 6.100 atletas de 41 nações competiram em 365 provas de 36 esportes nos Jogos Pan-Americanos e foram acompanhados de perto por uma multidão de torcedores. O Brasil voltou para casa tendo assegurado o 3º lugar no quadro de medalhas. Os Estados Unidos lideraram, seguidos do Canadá. Mas quem roubou a cena foram os paratletas. O Brasil terminou o Parapan de Toronto com o melhor aproveitamento da história. A equipe fechou a competição com 109 medalhas de ouro. Foram nada menos do que 59 medalhas douradas a mais do que o Canadá, o segundo colocado. E o feito vai além. A delegação brasileira conseguiu mais ouros do que o Canadá e os Estados Unidos juntos. O maior destaque brasileiro na competição no Canadá foi o nadador Daniel Dias, apelidado de Mr. Parapan. O atleta abocanhou 8 medalhas de ouro em 8 provas disputadas. No dia 16 de julho de 1950, um uruguaio calou 200 mil pessoas no Maracanã. No mesmo dia, 16 de julho de 2015, Didia, que ficou conhecido como Carrasco do Brasil, morre vítima de parada cardíaca. Apesar do autor do gol da seleção uruguaia, que derrubou o Brasil na final da Copa do Mundo de 50, Didia tinha muitos amigos cariocas e amava o Brasil. Após a Grécia não pagar a dívida de 1 bilhão e 600 milhões de euros com o Fundo Monetário Internacional, a população do país votou pelo não às condições dos credores para a liberação de verbas. Alexis Tsipras foi eleito primeiro-ministro da Grécia em janeiro, mas renuncia ao cargo em agosto, após sua coalizão de governo se fragmentar, depois do acordo com os credores do país por um novo pacote de resgate financeiro. Ele é reeleito em uma nova eleição em setembro. A Grécia enfrenta uma queda de braço com os credores da sua dívida, a União Europeia, o Fundo Monetário Internacional e o Banco Central Europeu. O impasse tem gerado o temor de que o país deixe a zona do euro e até mesmo o bloco da União Europeia. Essa é para quem gosta de viajar. O passaporte comum eletrônico brasileiro passou a ser emitido com a validade de 10 anos. Antes, o prazo de validade do documento era de apenas 5 anos, mas o preço ficou mais salgado. Com a mudança de validade, o valor para a emissão do documento saltou de R$ 156 para R$ 257.
um reajuste de 64%. O ator egípcio Omar Sharif, que fez filmes como Lawrence da Arábia e Doutor Zhivago, morreu no dia 10 de julho, aos 83 anos. Ele sofreu um ataque cardíaco. O traficante de drogas Joaquín El Chapo Guzmán, líder do cartel de Sinaloa, fugiu da prisão do estado do México. Ele estava preso desde fevereiro de 2014. É a segunda vez que El Chapo escapa de uma prisão mexicana. Ele continua foragido. A Operação Lava Jato mirou no senador Fernando Collor e o país ficou boquiaberto com a frota do ex-presidente deposto. Agentes da Polícia Federal foram às casas do senador Collor em Brasília e em Maceió e encontrou na famosa Casa da Dinda 3 carros de alto luxo, uma Ferrari, um Porsche e uma Lamborghini. Outros políticos também foram investigados na ação. Todos os carros já foram devolvidos para Collor. A truculência da operação de busca e apreensão, sob o comando do Ministério Público Federal e envolvendo integrantes do Congresso Nacional, inclusive eu próprio, extrapolou todos os limites do Estado de Direito, extrapolou todos os limites constitucionais, extrapolou todos os limites da legalidade. Os agentes, sob as ordens de Rodrigo Janot, literalmente arrombaram, este é o termo, senhor presidente, arrombaram o apartamento de meu uso funcional como senador da República em Brasília. O presidente da Câmara dos Deputados, Eduardo Cunha, anunciou o rompimento político com o governo Dilma Rousseff. Ele passou a integrar as fileiras de oposição à gestão petista. Não dá para aceitar que o governo use a sua máquina para buscar a perseguição política contra aqueles que se insurgem contra eles ou que eventualmente se posicionem contra eles. Um acidente com mãe e filho na escada rolante de um shopping comoveu centenas de milhares de chineses. A mulher de 30 anos morre presa ao mecanismo da escada. Ela usou as suas últimas forças para salvar o filho de 2 anos. A cena chocante foi gravada por uma câmera de vigilância de um shopping na província central de Hubei. O aplicativo Uber voltou ao centro das atenções deste ano. O Uber é um aplicativo de celular que conecta uma pessoa a um motorista particular. Digamos que você precisa ir até o trabalho, por exemplo, pede um carro do mesmo jeito que faria com um aplicativo de táxi. A grande diferença entre os serviços é que para ser um motorista da Uber, bastaria se cadastrar seguindo uma lista de exigências de segurança. Estas exigências já são questionadas em países como os Estados Unidos, já que acusados de assassinato, violação infantil e assalto conseguiram se cadastrar como motoristas do aplicativo em São Francisco e Los Angeles. A empresa alega que faz a checagem de antecedentes dos últimos 7 anos da vida do motorista. Os motoristas Uber não cobram diretamente por carona, mas recebem uma remuneração diretamente da empresa, que observa na formação dos seus preços a relação de oferta de motoristas, conforme a demanda dos usuários, e se baseando também na duração e distância da corrida, o que permite uma alocação mais inteligente e econômica do transporte urbano. Essa alocação inteligente é a base de lucros da empresa. Centenas de taxistas do Rio de Janeiro se concentraram este ano junto ao Monumento dos Mortos da Segunda Guerra Mundial no Aterro do Flamengo, zona sul da cidade. Inúmeros taxistas de vários pontos da cidade, inclusive de outros estados, se manifestam hoje contra o aplicativo Uber. Só aqui no Aterro do Flamengo há mais de 500 carros parados. O objetivo? Fazer um protesto massivo contra o aplicativo Uber, que conecta motoristas autônomos e usuários e tem tirado clientes dos motoristas de táxi tradicionais. É um assunto que ainda vai dar muito pano para manga. Depois do intervalo, José Disseu é preso na Operação Lava Jato. Voltamos já com Boas Novas Brasil Especial, Retrospectiva 2015.